graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês hoje e sempre. Vocês conhecem a história do José? O José do Egito, porque tem mais de um na Bíblia, né? Conhecem toda ela? Quando começa com seus irmãos, por inveja de sonhos que Deus deu para ele como revelação do futuro, armam um plano para se livrar dele. O plano acaba saindo pior do que o irmão mais velho queria. Quando ele vai procurar, o José ele já tinha sido vendido. Contam para o pai que o filho dele, da mulher amada, tinha morrido. Passam-se anos e anos em que José vai de lá para cá, daqui para lá. Primeiro vendido como escravo, e aí, numa tentativa da mulher do dono da casa de cometer adultério com ele, ele se mantém inflexível e fiel a seu Deus, e não trai nem o seu Deus, e por causa disso ele é jogado na cadeia. Na cadeia ele revela sonhos de dois altos funcionários, ou funcionários próximos do faraó do Egito, do rei do Egito. E aí, esquecem dele lá. Um tempo depois, o faraó começa a ter sonhos. E aí o cara que foi salvo por causa da interpretação de um dos sonhos de José, vai lá e diz, aquele é o cara lá. José vai, interpreta os sonhos, e o faraó diz para ele, quem que a gente vai colocar para cuidar então, para que 20% de tudo que é produzido no Egito seja recolhido para os anos de seca. É interessante que hoje a gente, no nosso país, paga mais de 40% de imposto por ano. No Egito pagavam 20% de tudo. E depois, quando eles se vendiam como escravos, eles ainda tinham direito de ficar com 80% e 20%. O escravo ganhava 80% e pagava 20%. Se você faz essa conta com os nossos impostos, a gente está pagando o dobro do que os escravos no Egito pagavam. Só curiosidade. Então ele administra isso, começam os 2 anos de seca, e finalmente os seus irmãos precisam sair da sua terra, porque eles ouvem dizer que lá no Egito tem uma administração boa que está cuidando para que todo mundo tenha alimento. Porque aqueles 7 anos, os 20% que foram juntados nos depósitos agora estão sendo devolvidos, vendidos na sua grande parte, para todas as pessoas. E aí, José se encontra com seus irmãos. Se essa história a gente tivesse que resumir, seria uma história do quê? Não sei se dá para resumir numa palavra só, mas se a gente quiser falar que é uma história de perdão, é uma história de perdão. Se a gente quiser dizer que é uma história de Deus cuidando da vida de um Deus, a gente pode dizer também. E o que eu mais gosto nessa história de José é justamente quando ele está se dando mal. Porque quando ele está se dando mal, quando ele é jogado na cadeia, por exemplo, os versículos seguintes dizem assim, e tudo ia bem com José, porque o Senhor estava com ele. Quando a gente olha e pensa assim, mas coitado, só dá coisa ruim para ele. Deus mandou escrever na Bíblia, e tudo ia bem com José. Nós vamos repassar esse texto aqui. José não conseguia mais controlar a sua emoção. Começa o nosso texto aqui, no capítulo 45. Ele tá até tentando armar uma vingança, notem isso. Nos capítulos anteriores tem a história de um copo roubado, de prender um dos irmãos, eles vão e voltam. E aqui, de repente, ele está armando uma vingança, mas ele não consegue mais. O amor nele é maior do que qualquer desejo de vingança. Então, talvez alguém que guarde rancor a ponto de querer vingar-se, falta mais amor. E aí José não consegue mais esconder, já está para começar a chorar, e daí ele expulsa os empregados, fica só com os irmãos, e ele começa a chorar alto, os egípcios estão ouvindo lá fora, e aí ele diz ao seu irmão, aos seus irmãos, que é o texto que a gente leu hoje, eu sou José,
meu pai ainda está vivo? Imaginaram? Eu sou José? Como é que isso soa para aqueles homens que ali estavam, que tinham causado tudo isso? Em algum momento mais para frente, eles vão mostrar que estão com medo. José fala tudo, ele perdoa todos, e daí, de repente, eles falam assim, olha, agora que o nosso pai não está aqui, não castiga. O perdão é tão grandioso, tão gracioso, que eles não conseguem compreender que foram perdoados. Na verdade, eles não conseguem acreditar. Se a gente quer transpor isso para o Novo Testamento, o perdão que Cristo nos dá é tão grande que tem gente que não acredita. Eu não mereço tanto perdão, e não merece mesmo. Os irmãos de José não mereciam perdão. Perdão não é uma coisa que se merece, senão não era perdão. Perdão não depende do outro, perdão depende de quem vai perdoar. E aqui José se revela, cheguem mais perto de mim, sou seu irmão José, aquele que vocês venderam a fim de ser trazido para o Egito. Versículo 5, agora não fiquem tristes, ele já está percebendo que os irmãos estão começando a ficar talvez com medo. Não fiquem tristes nem aborrecidos com vocês mesmos por terem me vendido a fim de ser trazido para cá. Foi para salvar vidas que Deus me enviou na frente de vocês. Olha que coisa fantástica. No departamento feminino nessa semana foi lembrado o versículo, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ou como está na linguagem de hoje, todas as coisas trabalham juntas. José consegue ver isso. Ele olha para a sua história passada, a maldade dos seus irmãos e diz, olha, não precisa ficar nem preocupados com isso. Porque Deus já estava preparando o meu caminho para eu salvar vidas. E Ele usou vocês lá como instrumento para eu salvar vidas. Não precisa ficar com medo. Claro que foi grave o que fizeram. Claro que foi pecado o que fizeram. Mas José olha na sua vida e não na vida dos seus irmãos. Deus me enviou na frente de vocês de um modo maravilhoso para que eu salvasse vida e garantisse que teriam descendentes. Portanto, não foram vocês que me mandaram para cá, mas foi Deus. Ele me pôs como mais alto ministro do rei. Abaixo dele estava toda a autoridade no Egito. Acima dele, só o rei, só o faraó. Mais ninguém. José era a segunda maior autoridade num dos maiores impérios da terra. E Deus usou isso para salvar pessoas. Muitas vezes Deus usa situações ruins na nossa vida para salvar pessoas. Quantas são as histórias de momentos tristes, ruins que nós estamos passando e que de repente a gente tem a oportunidade de falar de Jesus para as outras pessoas, de anunciar a salvação, de falar como a gente consegue ter coragem, paciência, esperança, mesmo em momentos ruins. Aí no versículo 9 ele diz, agora voltem depressa para casa e digam ao meu pai que o seu filho José manda lhe dizer o seguinte, Deus me fez governador de todo o Egito, venha me ver logo, não demore. Ele quer ver esse pai. Mais do que tudo, ele foi tirado do convívio do seu pai, e ele quer ver de novo. O Senhor morará na região, ele já diz onde ele vai ficar, uma região boa. A fome ainda vai durar 5 anos. Se você ler um pouco mais adiante aqui, quando eles voltam com essa notícia, o pai não acredita. Quantos anos esse pai chorou esse filho? E ele volta. É bom demais para ser verdade, mas é verdade. E então José fala para eles irem, continuou no versículo 12, todos vocês e Benjamim, o meu irmão. Por que ele destaca Benjamim? Porque ele e Benjamim eram os 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Eram irmãos de pai e mãe. O meu irmão podem ver que sou eu mesmo. José, quem está falando, contem ao meu pai como eu sou poderoso aqui, vão depressa, tragam meu pai para cá. José abraçou o seu irmão Benjamim e começou a chorar. E abraçado com José, Benjamim chorou. Então, ainda chorando,
José abraçou e beijou cada um dos seus irmãos. Depois disso, os irmãos começaram a falar com ele. É uma história de perdão. Aqui eu coloquei: o perdão salva vidas. Como é que está o coração de vocês? Está limpo? Ou está cheio de mágoas por alguma coisa? As mágoas da ruga envelhece, vira doença. Rancor faz mal para a gente. A gente está sempre triste, procurando uma oportunidade para jogar na cara daquele que foi meu desafeto. Quando ali no Evangelho tem: orem pelos seus inimigos, pelos que perseguem vocês. A história de José foi feliz toda ela. Mesmo quando ele era maltratado, tudo ia bem com José, porque Deus estava com ele. Mas nesse final ele tem a oportunidade, e eu consigo imaginar aquela cena: o pai vem vindo, José está lá esperando com a sua comitiva, e de repente ele identifica o pai, ele corre para receber o pai. Imagina como é que não foi esse encontro. Agora imagina como vai ser o encontro nosso, no dia que a gente terminar nossa vida aqui neste mundo, onde a gente sofre, onde a gente está sujeito a pecar, onde a gente está sujeito a toda espécie de maldades. Essa vida um dia vai terminar. Mas imagina como será o dia que a gente estiver entrando na vida eterna. O nosso Pai olhando de lá e falando: venham. Jesus dizendo: venham, benditos de meu Pai, entrem para o reino eterno que está preparado para vocês desde a fundação dos séculos. Venham. Terminou a luta de vocês, terminou a angústia de vocês, terminaram as dores de vocês. Entrem. Acho que mais ou menos assim, num nível terreno, José e seu pai se sentiram. E por que a gente pode dizer que um dia nosso Pai estará nos esperando no céu? Porque Ele enviou Jesus Cristo. E Jesus Cristo cumpriu a tarefa de morrer em nosso lugar, e em lugar de toda a humanidade. Não é só para nós, é para aqueles que se consideram nossos inimigos também. Jesus morreu em lugar de todos, pagou o pecado de todos, para que todos tenham a vida eterna. Pela fé em Jesus Cristo, que é obra do Espírito Santo em nós, o Espírito Santo nos dá a fé, nos mantém na fé cada vez que nós participamos da palavra de Deus, recebemos o santo sacramento do altar. Ali o Senhor vem de novo a nós, nos fortalecendo na fé, nos mantendo neste caminho, que um dia vai ser receber um abraço do Pai eterno. Talvez um abraço de pai para filho, que estava longe de casa há tanto tempo. E como tem gente aí fora precisando disso também. Então falem como Deus está querendo cada um deles, como cada um deles precisa perceber que longe desse caminho está condenado, mas que o caminho está aberto em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guarde o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus para a vida.